Saudações, eu sou Juliana Balbinotti Reis Gironde e eu estou aqui em relação ao curso Capacita ILPI e venho falar para vocês sobre o papel da equipe de enfermagem na instituição, na ILPI, para o cuidado do idoso. Então, a pauta que eu vou abordar com vocês é o objeto de estudo da enfermagem e a atuação do enfermeiro e da equipe de saúde, da equipe de enfermagem, no caso, nesse contexto de cuidado. Vou falar também sobre os principais métodos de avaliação e prescrição de enfermagem e a relação da enfermagem com essa equipe interprofissional que vai cuidar desse idoso. Então, nós sabemos, que a ILPI é uma instituição onde ela passa a abrigar idosos, quando a família não tem mais condições para desenvolver esse cuidado. Na nossa cultura, ainda é muito comum que esse cuidado fique sob a responsabilidade da família. Mas, por vezes, dependendo da demanda desse cuidado, idosos que desenvolvem demências, fragilizados ou quadros de dependência, esse cuidado acaba se tornando um pouco mais difícil para essa família desenvolver. E, por vezes, eles consideram a ILPI como uma alternativa para esse cuidado. A finalidade, então, do cuidado na ILPI passa a ser uma nova alternativa, E os profissionais que lá estão inseridos, eles precisam ser altamente qualificados e, principalmente, ter o conhecimento sobre todo esse processo de envelhecer, seja envelhecer ativo ou envelhecer com algum tipo de incapacidade, de fragilidade ou de dependência. Essa equipe deve se preocupar com uma assistência, com uma qualidade de cuidado que seja desenvolvido, prestado a esse idoso de forma humana, integral, respeitando a autonomia desse idoso e a sua independência. Lembrando que a autonomia é a possibilidade que esse idoso tem de fazer suas próprias escolhas. E independência é ele poder optar e ser autônomo, nessas escolhas. Então, na dinâmica de trabalho dessa equipe interdisciplinar, nós temos que, dentro da ILPI, essa dinâmica ela precisa acontecer em consonância a um diálogo interativo, ter um consenso de ideias, para que justamente essa interdisciplinaridade, ou seja, que ultrapasse as barreiras do multidisciplinar, onde cada profissão realmente vai interagir e agrupar os seus conhecimentos de forma a prestar um cuidado que seja o mais integral possível, o mais holístico possível para esse idoso. E a partir do momento que se tem esse consenso de ideias e esse diálogo é efetivado de maneira construtivista, esses processos de cuidado também vão melhorando na área de gerontologia e geriatria. Então, em relação à avaliação e à proposição desse cuidado interdisciplinar, nós temos 5 etapas que são obrigatórias. A primeira delas é a avaliação completa da funcionalidade, onde um ou mais membros da equipe vão utilizar várias escalas geriátricas que nós temos disponíveis e que com certeza vocês já estudaram elas, ou algumas delas, Então, essa avaliação completa da funcionalidade, ela é muito importante para que se parta de uma premissa, de um ponto inicial para desenvolver esse cuidado interdisciplinar. O segundo ponto, a segunda etapa considerada essencial nessa avaliação é a dimensionalidade social. Essa avaliação é realizada pela assistente social. A terceira etapa é a avaliação do cuidado e autocuidado, e é aqui que o papel do enfermeiro se faz muito importante, porque a partir dessa avaliação do cuidado e do autocuidado, o enfermeiro, junto com a sua equipe de enfermagem, vai poder implementar as intervenções de enfermagem necessárias para esse idoso. A avaliação clínica é a segunda etapa considerada importante, que é realizada pelo médico, pelo geriatra responsável por esse idoso. E a quinta etapa, então, é a avaliação pelos demais profissionais de saúde, onde é elaborado um plano terapêutico e assim, de forma interdisciplinar, cada equipe, cada profissional vai fazendo o seu papel dentro dessa equipe, de modo a compor um cuidado mais amplo e efetivo, Nós sabemos que esses idosos, eles demandam cuidados cada vez mais complexos, pelo aumento dessa longevidade
e pelas várias doenças e vulnerabilidades e fragilidades que acontecem com esses idosos. Então, essa demanda de cuidados também torna-se cada vez mais complexa. E para a enfermagem, isso reporta a um grande desafio de cuidado, né? Porque nós temos que prestar um cuidado com essa integralidade, com essa qualidade, diante dessas várias necessidades dos idosos. Principalmente levando em conta que o idoso brasileiro, ele tem uma situação de grande fragilidade social também. Então, são idosos que, por vezes, têm uma condição de saúde muito mais fragilizada, né, demandando de cuidados mais complexos pela sua vulnerabilidade social. E aí, para relembrar, né, um dos nossos grandes desafios para a enfermagem diz respeito à coordenação da ILPI, né? Nós sabemos que, de acordo com a RDC de 2005, essa coordenação da ILPI, ela pode ser desenvolvida por qualquer profissional de nível superior, né, que será o responsável técnico por essa ILPI. Ou seja, é ele que vai, perante as autoridades sanitárias, representar essa instituição e garantir com que ela funcione adequadamente para que o idoso, né, e seus familiares tenham esse cuidado de qualidade garantido. E que esse coordenador da ILPI, ele precisa estar desenvolvendo as suas ações, as suas atividades, tendo uma carga horária mínima de 20 horas semanais. Mas, quando esse coordenador passa a ser um enfermeiro, que é uma grande realidade, essa carga horária ela se torna extremamente insuficiente, né? Haja vista todo esse contexto que eu trouxe, das necessidades de cuidado, da complexidade desse cuidado, das vulnerabilidades do idoso. E também, para além dessa questão assistencial propriamente dita, essa questão das 20 horas semanais entra em desacordo com a lei do nosso exercício profissional, do exercício profissional da enfermagem, que já data de 1986, né? Essa lei do exercício profissional, ela define o quê? Que um local só pode funcionar com equipe de enfermagem, tendo um enfermeiro como supervisor dessas ações, como supervisor dessa equipe. E aí, com isso, né, tendo em vista que na maior parte das ILPIs nós temos idosos dependentes, o que exige uma necessidade de técnico de enfermagem, que trabalhe por vezes, né, por turno, então a gente vê realmente a necessidade desse enfermeiro, né, por conta dessa necessidade de supervisão diuturnamente, né, ou seja, nas 24 horas é importante que tenha essa equipe. Nós precisamos lembrar também que, de acordo com a resolução da RDC 283, né, de 2005, para que uma ELPI possa funcionar, ela é dividida em 3 modalidades, sendo que a modalidade 1 é a única que não exige técnicos de enfermagem, justamente por ser uma modalidade onde os idosos, os residentes, eles podem ter uma configuração de ser independentes, né? Então, eles não têm necessidade de suporte para desenvolver as suas atividades de vida e atividades de vida instrumentais. A partir da modalidade 2 e 3, onde a gente já tem idosos independentes e dependentes para o cuidado, exige uma obrigatoriedade, né, da presença tanto do enfermeiro quanto de técnico de enfermagem. Então, por exemplo, na modalidade 2, onde a instituição pode comportar até 22 idosos dependentes e independentes, é necessário que tenha um enfermeiro 8 horas por dia e técnicos de enfermagem e cuidadores por 24 horas por dia, além, claro, de outros profissionais. Na modalidade 3, onde comporta até 20 idosos dependentes de cuidado, é necessário ter a contratação de um enfermeiro e também de técnicos de enfermagem e cuidadores nas 24 horas por dia. Então, nós percebemos o quanto é importante essa questão da presença da equipe de enfermagem. E para gerenciar esse cuidado focado no idoso, é necessário desenvolver um processo interativo, né, onde idosos, familiares, cuidadores e equipe interdisciplinar vão entender e compreender essas heterogeneidades de envelhecimento e vão diferenciá-lo
essas várias formas de envelhecer da condição patológica, ou seja, da condição de doença. Somente dessa forma nós acreditamos que é possível desenvolver um cuidado de qualidade. Em relação aos profissionais que estão vinculados com o enfermeiro, né, nós somos responsáveis, então, legalmente pelos técnicos de enfermagem. Mesmo não sendo legalmente, tecnicamente falando, responsável pelo cuidador de idosos, na realidade isso acontece. Acaba que é o enfermeiro, justamente por estar ali, né, nas 24 horas ou mais próximo do cuidado, acaba que essa supervisão recai sobre a função da supervisão do enfermeiro. Mas nós precisamos lembrar que, para o cuidador, não há uma lei específica, né, que rege as suas relações de emprego e que atualmente ele ainda é vinculado à Lei Complementar 150 de 2015, ou seja, o cuidador ele é regido pela mesma lei que o empregado doméstico, tá? De qualquer forma, nas ILPIs, quais são as funções do cuidador? Ele cuida de pessoas dependentes ou independentes, ele ajuda com atividades que promovam uma melhor qualidade de vida para esses residentes, esses assistidos, e a sua função, ela precisa ser regida pelos princípios de solidariedade, compaixão e paciência, principalmente. Ou seja, o cuidador, ele vai fazer por aquele idoso o mesmo que essa pessoa faria caso ela não fosse dependente de cuidados. Tá? Então, é muito importante ter essa clareza entre a função do cuidador e de um profissional de enfermagem. De forma geral, o cuidador ele vai estar responsável pelos cuidados de higiene, por dar alimentação via oral para esse idoso, prestar companhia para esse idoso e promover ações para a movimentação e conforto dele. Tá? Então, são ações de natureza simples e repetitivas que por vezes são planejadas pelo próprio enfermeiro. Já em relação ao técnico de enfermagem, né, essa supervisão, obrigatoriamente, ela é desenvolvida pelo enfermeiro. Então, o técnico de enfermagem, ele tem como principais funções observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas, né, sejam de doenças ou de vulnerabilidades que esses idosos apresentem, prestar e promover cuidados de higiene e conforto, aferir sinais vitais, então verificar pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura desse idoso, administrar medicamentos, né, independente da via de administração, seja intramuscular, subcutânea, via oral e assim por diante, endovenosa, quando se fizer o caso, né? E realizar a alimentação por via enteral, né? Então, às vezes esse idoso, ele está com dispositivos, né, sonda enteral para alimentação, ou gastrostomia, ou jejunostomia, esse técnico vai fazer esses cuidados. Assim como é responsabilidade do técnico também prestar cuidados quando esse idoso tem alguma estomia, por exemplo, de eliminação, né, como colostomia, ileostomia e assim por diante. Ou seja, o técnico de enfermagem na instituição de longa permanência, ele vai ter as suas funções voltadas para o atendimento dessas necessidades do idoso, para implementar as terapêuticas que são prescritas pelo médico e pelo enfermeiro. E, por vezes, o técnico de enfermagem, ele acaba também que meio que supervisionando as ações do cuidador, principalmente quando o enfermeiro não está presente. Já o enfermeiro, ele tem vários papéis, né? Ele atua em várias frentes aí perante esse cuidado dentro da ILPI. Mas, principalmente, ele é responsável pelos cuidados mais complexos, né? Aqueles cuidados que exigem um maior conhecimento técnico e científico e que não podem ser delegados aos outros profissionais que estão sob sua supervisão, sejam eles cuidadores ou técnicos de enfermagem. E aí o cuidado do enfermeiro, ele é subsidiado, né, ele se pauta em várias vertentes. Nós temos uma função do enfermeiro que ela é focada bem para a parte administrativa, né? Então, o enfermeiro ele pode fazer, por exemplo, a gerência dessa instituição, e assim como outras funções que dizem respeito à gestão dessa ILPI, tá?
Outra frente muito importante do enfermeiro é em relação aos cuidados, a assistência propriamente dita. Então, ele faz a gerência desse cuidado, né? Então, além de fazer ações, de fazer intervenções cuidativas, assistenciais, ele também implementa prescrições de enfermagem para que os técnicos possam desenvolver esses cuidados. Ele atua também em atividades educativas, né? Atividades educativas seja para a equipe ou para o idoso e seu familiar e cuidadores. E ele também atua aí nas linhas de ensino e pesquisa, facilitando e propiciando que essas atividades possam ser desenvolvidas, né, no contexto dessa ILPI, caso seja possível, né, primando para que essas ações possam ser voltadas para pesquisas que possam melhorar a qualidade dessa assistência, né, nesse contexto, nessa temática do idoso asilado. Em relação ao gerenciamento do cuidado, o foco do enfermeiro vai estar em organizar a instituição de acordo com as boas práticas atuais, né? Então, todo o seu gerenciamento, seja da assistência ou gerenciamento mais em funções administrativas, para isso, o enfermeiro ele dispõe de todo um respaldo científico, né, baseado nessas melhores práticas. Então, é função dele criar o quê? Protocolos assistenciais, procedimentos operacionais padrão, para que toda a equipe também possa operar de uma forma semelhante, manter toda a organização desse processo. É sua função criar roteiros, né, de ações e condutas, como, por exemplo, um regimento de enfermagem dentro dessa instituição, um manual de normas, rotinas e técnicas, que vai ser seguido não só pelos técnicos de enfermagem, né, pela equipe de enfermagem, mas por toda essa equipe interdisciplinar que aí atua. É responsabilidade do enfermeiro também criar instrumentos para avaliar e monitorar, sejam esses instrumentos gerenciais ou instrumentos assistenciais, né? É ele também que elabora escalas mensais para a atuação da equipe de enfermagem e dos cuidadores, então escalas de trabalho. Ele organiza também o processo de trabalho, né, dos outros profissionais de saúde, caso ele seja o gerente dessa ILPI. E ele prevê, né, ele faz toda a provisão dos materiais, dos equipamentos, dos insumos, dos recursos para que essa instituição possa ter um funcionamento adequado, principalmente os materiais necessários à assistência desse idoso, desses residentes. Então, o papel do enfermeiro perpassa um papel de cuidador de idosos, né? Porque além de envolver a preocupação com toda essa assistência qualificada e, né, tendo como tripé tanto a administração quanto o cuidado e também o processo educacional, o enfermeiro ele não foca suas ações apenas para a doença desse idoso, apenas para atender às necessidades, né, oriundas dessas doenças, mas de todos os aspectos que envolvem a velhice e esse processo de viver. Então, quanto mais saudável for esse envelhecimento, quanto mais atividades de promoção à saúde puderem ser desenvolvidas, com certeza esse idoso ele terá esse processo de envelhecer mais digno e com uma melhor qualidade, né? Menos sujeito também a fragilidades. Então, na ILPI, o gerenciamento desse cuidado, o enfermeiro desenvolve através da sistematização da assistência, que é um instrumento que organiza, operacionaliza e torna possível a aplicação do processo de enfermagem. Esse processo de enfermagem, por sua vez, é uma ferramenta que vai direcionar o cuidado. Então, nós desenvolvemos esse processo de enfermagem, na verdade, em 5 etapas. A primeira dela é a coleta de dados, né, onde nós fazemos anamnese e exame físico amplo desse idoso. A segunda etapa é o diagnóstico de enfermagem, então, baseado nas necessidades desse cuidado, é feito um diagnóstico. Em seguida, nós fazemos o planejamento desse cuidado, então, quais as intervenções são necessárias para esse cuidado. Aplicamos, né, então, implementamos a prescrição de enfermagem, então, os técnicos e cuidadores vão aplicar essa prescrição. E por final, né, a última etapa do processo de enfermagem é a avaliação.
Então, nós fazemos toda uma avaliação desse cuidado implementado para verificar se ele foi efetivo, né, na sua totalidade ou não, e fazer os ajustes necessários, né, fazendo um novo processo, então, para efetivar esse cuidado. Cabe destacar que a utilização do planejamento do processo de enfermagem nas ILPIs compõe uma necessidade e uma exigência. Então, isso também é um aspecto legal, né, que o enfermeiro precisa desenvolver. Nessa sistematização do cuidado, né, falando de um aspecto mais assistencialista, a gente precisa prever cuidados de higiene e conforto, alimentação, cuidados com a saúde mental desse idoso, o monitoramento da sua capacidade funcional, as orientações e cuidados sobre medicamentos, administração de medicamentos, estímulo à atividade física, prevenção de acidentes, imunização, o trabalho educativo e tantas outras ações que compõem esse cuidado. E sempre nós vamos estar fazendo uma busca ativa dos problemas e riscos que esse idoso apresenta, ele e sua família também, porque a gente sempre envolve a família nesse contexto de cuidado, para que possamos organizar um plano terapêutico a partir dessas necessidades. Então, nós trabalhamos com o cuidado centrado na pessoa, né? Que é uma abordagem relacionada às atitudes e práticas assistenciais com foco no indivíduo, respeitando a sua singularidade, com ênfase no contexto e nas suas interações. Nós acreditamos que assim nós permitimos uma maior compreensão dessa pessoa, desse ser idoso, fornecendo suporte para suas necessidades e promovendo o seu bem-estar. Como educador, o enfermeiro, ele educa idosos e familiares que estão sob seus cuidados para que estes possam desenvolver a sua autonomia e independência. Nós prestamos um papel de educador frente à equipe de saúde, né? Mas especificamente a equipe de enfermagem, que está sob minha supervisão e minha responsabilidade. Nós fazemos educação permanente para os outros profissionais também e gerenciamos os conflitos. Por fim, né, nós sabemos que a ILPI é uma moradia especializada, cujas funções básicas são promover uma assistência ampla, né, gerontogeriátrica, conforme as necessidades dos seus residentes, integrando um sistema continuado de cuidados. Para que exista essa assistência integral a esse indivíduo e a sua família, é necessária a presença de uma equipe habilitada a esse cuidado, ao cuidado da pessoa idosa. Então, cursistas, nós finalizamos essa videoaula. Espero que esses conteúdos tenham contribuído para a profissionalização e instrumentalização de vocês, para que vocês também possam desenvolver um cuidado de mais qualidade, um cuidado seguro e digno aos nossos idosos.